Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, você sabe, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Que tal conhecermos hoje no programa Evidências o famoso povo hitita? Você já ouviu falar deles? A Bíblia em diversas vezes menciona esse povo. Quem foram os hititas? Qual a comprovação histórica da sua existência? Você quer saber mais? Não saia daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes eu gostaria de dar um presente para você e sua família. É o Guia de Estudos Evidências, que foi preparado com muito carinho para você pela produção do programa Evidências. Você quer adquirir um curso desse gratuitamente? Então é simples. Entre no site biblia.com.br ou, se achar mais fácil, ligue para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou ainda aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí no seu vídeo e você poderá fazer um pequeno cadastro e em poucos dias o Guia de Estudos do Evidências vai chegar aí na sua casa e, como eu disse, inteiramente de graça. Muito bem, visitar museus ao redor do mundo é uma experiência realmente fascinante, especialmente para aqueles que têm a oportunidade de estudar a história antiga, a arqueologia. Cada objeto, cada detalhe torna a história mais real. Aliás, mais real do que qualquer outro livro ou documentário. É como se tivéssemos, através do artefato, vendo aqueles dias, como se o artefato tivesse vida própria e mesmo sem o uso de palavras, nos dissesse, você viu aquilo que eu disse? Aquilo que você estudou realmente aconteceu de verdade. É isto que eu vejo nos artefatos expostos em diferentes museus ao redor do mundo. Essa sensação torna-se ainda mais emocionante quando você tem relações afetivas com aquela parte da história que o artefato está se referindo. Pode ser a libertação de um povo do qual você é descendente ou a proclamação da independência do seu próprio país, no nosso caso o Brasil. Agora, há cerca de 3.000 anos, os hititas eram a nação mais poderosa do Antigo Oriente. O seu império se estendia por uma longa área, desde o Mar Negro até Damasco, a mais de 1.000 quilômetros. Ele estava totalmente ao lado oeste da Anatólia, que também fazia parte desse território. Essa parte do antigo povo hitita hoje é a Turquia. Falando assim, talvez você não entenda a dimensão do tamanho daquele império. Então eu vou mostrar para você no mapa, para que você possa saber qual foi o tamanho do Império Hitita. Vamos ver aqui. Até por volta de 1200 a.C., esse era o Império Hitita, que, como eu falei, se estendia por mais de 670.000 quilômetros quadrados. Ele vai, como você vê, pegando uma boa parte do Mar Egeu, pega uma parte do Mar Mediterrâneo e engloba muitos países atuais, como, por exemplo, a que seria a atual parte da Síria, parte do Líbano, pega parte da Turquia, ou seja, era um território de grandes dimensões. Mas, depois de um tempo, esse Império Hitita caiu no esquecimento. E a parte do seu povo, que não foi eliminada, acabou se misturando com outros conquistadores ou uniu-se em exércitos mercenários que ainda mantinham um respeito militar pela trajetória daquele povo. Portanto, de modo militar, falando militarmente, os hititas eram um inimigo que todos tinham medo. Eles eram os mestres da estratégia militar e possuíam um grande número de bigas, aliás, bigas que eram capazes de manobrar com habilidade armas pesadas. Politicamente falando, os hititas eram mais astutos do que qualquer um dos seus vizinhos. Eles possuíam um código de lei muito bem elaborado, as mulheres hititas eram notavelmente emancipadas, especialmente para a época, e esta era uma grande nação. Contudo, esta nação não apenas desapareceu da história, mas acabou caindo no esquecimento até dos historiadores.
até meados do século XIX, havia muita gente que negava a existência dos hititas. Eu vou dar um exemplo para você. Na edição de 1861 da Enciclopédia Britânica, quando você olha lá o assunto, o verbete hititas, ele coloca apenas 8 linhas e meia sobre esse povo que foi tão grandioso, trazendo apenas um resumo do que eles realmente seriam. Eu vou mostrar para você o que está na enciclopédia. Olha aqui, hititas, os filhos ou descendentes de Het, formaram uma das tribos dos cananeus que ocuparam a Palestina antes dos israelitas. Eles viviam nas montanhas da Judeia, ao redor de Hebrom, e mantiveram a sua nacionalidade mesmo após o retorno dos israelitas do exílio. E o que me chama a atenção nesse verbete, eu não acabei de lê-lo para você ainda, é que aqui menciona os hititas apenas como sendo aqueles povos da Síria. Não fala nada do grande império que eles tiveram na atual Turquia, como eu mostrei no mapa, muito maior do que a região ali de Canaã. Hoje, alguns até se perguntam se os hititas, ali vizinhos dos hebreus, seriam os mesmos hititas do grande império, porque, por exemplo, Davi vai ter um general de sua confiança, Urias, que é descrito na Bíblia como sendo hitita. Na verdade, hitita ou eteu é a mesma palavra. Será que esse hitita de Urias seria o mesmo do grande império? De qualquer modo, você vê que a enciclopédia se limitou a falar apenas de alguns povos tribais ali do entorno dos hebreus, ali de Canaã, mas não fala nada do grande império hitita. Vamos continuar a leitura do verbete. Os reis dos hititas são frequentemente mencionados em conexão com os reis da Síria, e nos dias de Joram, a sua aliança com os egípcios era objeto de temor para os sitiados habitantes de Samaria. Somente isso, e para por aqui. Mas haveria muito mais a dizer a respeito desse povo. Aliás, quando você olha na Bíblia, a palavra de Deus contém muitas, mas muitas referências aos hititas. Se você olhar, a palavra hitita aparece cerca de umas 46 vezes na versão King James, por exemplo. Nós lemos, apenas a guisa de ilustração, nós lemos sobre os hititas em Gênesis 23, verso 3 e 4, que fala que após a morte da esposa de Abraão, Sara, então Abraão se levantou de sua esposa morta, diz a Bíblia, e falou com os hititas, e ele pede aos hititas: vendam-me uma propriedade aqui para que eu possa sepultar a minha esposa. Então Abraão compra o terreno no qual Sara será depositada, o corpo de Sara, da mão dos hititas. Mais tarde, quando Israel estava prestes a ocupar Canaã, a chamada Terra Prometida, depois, é lógico, de sair do Egito, as nações que estavam lá são mencionadas pelos nomes. Aí aparece de novo, entre essas nações, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Você vê ali os hititas no topo da lista. Isso está em Deuteronômio 20, verso 17. Agora, uma ocorrência ainda muito significativa aos hititas estaria em 2 Reis 7, verso 6. Naquela época, Samaria estava sitiada pelos sírios, quando de repente os sírios se retiraram e recuaram. Aí veja o que a Bíblia apresenta. Eu vou ler aqui para você e você vai prestar atenção aí na sua casa. Eu vou ler o texto bíblico para você. Preste atenção. Porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir o barulho de carros e o barulho de cavalos, o barulho de um grande exército. Então eles disseram uns aos outros: olha, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos hititas e os reis dos egípcios para nos atacar. Percebeu a menção aos hititas? Portanto, de acordo com o registro bíblico, os hititas, como eu falei, ou heteus, eram uma nação bem conhecida e importante e também poderosa. No entanto, como nenhum historiador antigo mencionava os hititas, porque pareciam não deixar nenhuma pegada na arqueologia, os críticos da Bíblia não perderam tempo em dizer que o reino dos hititas era um mito criado pelo autor bíblico. Mas isso estava prestes a mudar. E eu vou contar a você como é que foi encontrado o Império Hitita, confirmando assim mais uma vez o relato da Bíblia Sagrada. Foi assim: inscrições que ainda não estavam decifráveis foram encontradas em lugares muito diferentes. A mesma inscrição foram encontradas, por exemplo, em Esmirna, que fica no oeste da atual Turquia, e também em outros lugares bem distantes dali. Agora, uma coisa era evidente: havia alguma grande nação culta
que tinha ocupado essas áreas e deixado essas inscrições. O que faltava era os estudiosos precisarem que nação seria essa, identificar essa nação. Finalmente, em 1880, o mistério arqueológico acabou sendo resolvido. Em uma reunião da Sociedade para a Arqueologia Bíblica em Londres, um jovem, conhecido estudioso orientalista que se chamava Archibald Henry Sayce, anunciou com convicção, apesar da crítica dos colegas, que aqueles monumentos cuja inscrição ninguém tinha ainda decifrado, pertenciam ao povo hitita mencionado na Bíblia. Sayce não ficou tímido pela reação negativa dos seus pares. Ele havia realizado uma pesquisa considerável sobre o assunto e feito algumas inspeções arqueológicas in loco na região da Turquia. Aí ele se lançou a um estudo mais aprofundado sobre aqueles achados e o debate foi tão grande, tão intenso, mas a imprensa, na época, chegou até a vir a público dizendo que a imaginação de todos estava fortemente acionada. E aquela descoberta arqueológica poderia, por um lado, mostrar a realidade bíblica ou o delírio de um acadêmico. Aí, nos anos seguintes, uma nova edição da Enciclopédia Britânica foi publicada. Uma nova edição, preste atenção. E dessa vez, o verbete hititas não tinha apenas 8 linhas e meia, mas passou a ter 2 páginas e meia. Vejam agora, depois do trabalho de Sayce, como a Enciclopédia Britânica ficou. Vou mostrar aqui no telão para você e você vai ler comigo. Esperamos ansiosamente por uma confirmação da opinião do professor Sayce de que os hititas foram os autores dos hieróglifos amatitas. Se isso for provado, esta nação maravilhosa está em uma posição dificilmente superada por qualquer uma das nações do Oriente distante. Você percebeu? Essas foram palavras que eu diria quase proféticas. Eu vou explicar por quê. Aos poucos, a arqueologia estava confirmando que aquele povo era de fato os hititas e a Bíblia, mais uma vez, estava correta. Em 1884, Wright, que era um outro acadêmico, publicou um livro intitulado O Império dos Hititas, no qual apresentou uma grande quantidade de evidências acadêmicas que desafiavam a resistência dos críticos. Os hititas não apenas foram identificados de maneira positiva, mas também percebeu-se que eles ocuparam um lugar entre as grandes nações da antiguidade. Isso era formidável. É que apesar da proeminência desse povo nas Escrituras, especialmente na Bíblia Sagrada, eles são mencionados, como eu falei, várias vezes no Antigo Testamento. Nessa época, os críticos não tinham muita evidência fora da Bíblia para convencê-los da existência desse poderoso império da antiguidade. Os mais otimistas, ou talvez menos críticos, até admitiam a possibilidade de um dia ter havido um clã chamado hitita, mas seria um clã inexpressivo, nunca um grande império como a Bíblia apresenta. Afinal, se esse grande império dos hititas realmente houvesse existido, onde estaria a sua evidência? Bem, o nome que os designa, hititas, vem principalmente da Bíblia, ok? E praticamente se refere a ele com um vocábulo semita, hitim, em hebraico, que é traduzido nas Bíblias em português por hititas ou, como eu falei, heteus. Agora, quando você vai para Gênesis capítulo 23, esse povo aparece negociando com Abraão, como eu disse, uma cara propriedade onde Abraão gostaria de sepultar a sua esposa. De acordo com uma tradição, especialmente dentre os árabes, esse túmulo dos patriarcas estaria localizado no interior do que hoje seria uma grande mesquita no conflituoso território de Hebrom. O local se chama Macpela. Nos dias de Josué, os hititas aparecem novamente mencionados, eu citei a passagem bíblica para você aqui, numa confederação de povos que lutava contra Israel e até estava presente na Terra Prometida. Isso está em Josué capítulo 11, verso 3. Mais tarde, numa temporária aliança política, o exército de Davi contou com milícias hititas em suas fileiras, como você pode ver em 1 Samuel 26, verso 6. E alguns até trabalham com a hipótese de que Urias
sendo hitita, seria descendente desse povo, embora outros comentaristas pensam que aí seria uma coincidência de nomes e que Urias seria de outro ramo hitita, mas isso é assunto para outro programa. O fato é que esta não foi a única vez em que Israel usou exércitos mercenários dentre os heteus numa luta contra os seus inimigos, no caso contra os sírios, que aconteceu na época do rei Joram, ou Jorão, que era o filho de Acabe. Isso é mencionado em 2 Reis, capítulo 7. Ali, como eu li para vocês, fala de um ruído sobrenatural que foi provocado por Deus no quartel inimigo e fez com que os inimigos de Israel entendessem que o rei dos israelitas havia mais uma vez contratado exércitos mercenários dos heteus para lutarem em sua direção. Bom, como você vê, com tantas citações ao Império Hitita, será que ele seria apenas uma lenda? Se fosse, a Bíblia como um todo também poderia ser considerada um livro lendário, sem uma historicidade comprovada, porque ela faz tantas referências a um reino que supostamente nunca tinha existido. E então, seriam os hititas algo alegórico, ilustrativo da Bíblia? Os autores da Bíblia pareciam se referir a um reino real, com pessoas igualmente reais. Então a pergunta é, será que a Bíblia estaria equivocada? Uma pergunta que era feita no século XIX. O grande problema, naquela época, a favor dos críticos e contrário à Bíblia, era a completa falta de existência ou de evidência arqueológica ou histórica que confirmasse o relato bíblico acerca desse poderoso império. Aliás, nas palavras de Joseph Free, autor do livro A Arqueologia e a História Bíblica, ainda que houvessem muitas referências aos hititas, alguns acadêmicos do século XIX apresentavam dúvidas quanto à sua existência ou pelo menos quanto à importância desse antigo povo. De fato, Ernest Wallis Budge, especialista em egiptologia do Museu Britânico, ainda se declarou cético em 1902, quando escreveu que os dados sobre a existência dos hititas estariam firmados numa base historicamente insuficiente. Mas um pouco antes disso, em 1876, o cenário de pesquisas já estava começando a mudar radicalmente em favor da evidência bíblica. Em 1860, um numismata de Constantinopla chamado Jovanov comprara em Esmirna um pequeno disco de prata contendo a figura humana e algumas figuras estranhas circundando aquele personagem. Consistiu, na verdade, de sinais cuneiformes em forma de triângulos, de vários tamanhos e formas diferentes, mas sempre numa série contínua. Aí um certo Dr. Nodman fez uma ligeira menção dessa peça metálica e a notícia, então, foi lida por todo mundo na Europa da área acadêmica, inclusive por Sayce, que imediatamente teve o pressentimento de ter encontrado ali uma valiosa forma de elucidar as suas pesquisas sobre a língua hitita. Então ele fez esforços para localizar onde estava essa peça metálica e em sua peregrinação ele acabou andando para vários lugares, mas a peça não foi comprada pelo Museu Britânico, porque eles pensavam a princípio que seria apenas uma grosseira imitação ou falsificação de algo antigo. Por isso, o Museu Britânico perdeu a oportunidade de comprar um grande artefato. Sayce então apelou para os seus colegas da academia, escreveu cartas para o museu, para o público, inúmeras cartas, a fim de obter mais informações sobre aquela peça. Mas ele nada encontrou, a peça estava desaparecida. Porém, felizmente, um funcionário do Museu Britânico lembrou-se de que certa vez ele havia visto a pedra pessoalmente e copiou de forma eletrônica o artefato e depois o entregou ao Dr. Sayce. Aí ficou fácil. Em pouco tempo, as suspeitas de muitos acadêmicos se confirmaram. Aquele disco continha, na verdade, de maneira clara, uma inscrição bilíngue, com a língua hitita e outra língua embaixo. Aí, depois de um exame minucioso e uma análise detalhada, Sayce chegou à conclusão muito importante e decisiva. Ali estava a língua hitita, a prova dos hititas, e ele ainda conseguiu decifrar várias palavras como rei, Deus e terra, que posteriormente, graças ao seu conhecimento, permitiu que os sinais dos hititas, pelo menos em sua maior parte, fossem decifrados.
Assim, com a colaboração de outros colegas, o Dr. Seuss completou o trabalho, dando um verdadeiro presente à ciência arqueológica: a descoberta e tradução das bases iniciais do idioma hitita, que terminou provando a existência de um povo que os críticos da Bíblia insistiam em negar. Agora, o interessante é que ele, ao comemorar tal descoberta, não deixou de mencionar a Bíblia Sagrada em seus comentários. Veja o que o Dr. Seuss escreveu, que testemunho a favor da Bíblia, dito por um acadêmico. Eu vou colocar no telão e você vai ler comigo. Desde a descoberta das tábuas de Tel El Amarna até agora, com o achado da escrita dos heteus, grandes coisas foram trazidas pela arqueologia e cada uma delas tem estado em harmonia com a Bíblia, enquanto quase cada uma delas tem sido mortífera contra as asserções dos críticos destruidores. Isso foi fantástico. O Dr. Seuss, ainda enquanto fazia suas pesquisas, percebeu que uma série de outros tabletes de argila com inscrição cuneiforme semelhante a esses dos hititas foram descobertos. Isto ajudou ainda mais a descobrir os detalhes daquele povo. Esses tabletes foram encontrados numa região da Turquia chamada Borgaskoy. E eu vou mostrar para você o cenário. Aqui nós temos as ruínas de Borgaskoy, que fica na atual Turquia. Essas pedras foram escavadas e perceberam que aqui estava a capital dos hititas. Elas foram escavadas inicialmente em 1834 pelo explorador Charles Felix Telles. E em 1839 ele percebeu que aqui havia a capital de uma grande, até a época desconhecida, civilização. Agora, o que ele mal sabia é que essas ruínas que ele estava começando a escavar em Borgaskoy eram, na verdade, a antiga capital do reino hitita. Mas esta era apenas uma questão de tempo, porque a verdade terminou sendo revelada. Bem, por enquanto, isto num período de escavações que estavam sendo supervisionadas por motivos financeiros, os aldeães das vilas em redor mais próximas acabaram sabendo que muita coisa estava sendo escavada ali, inclusive tabletes com inscrições antigas cuneiformes. Então houve um problema aqui. Várias escavações clandestinas no local começaram a pegar tabletes e vendê-los no mercado negro de antiguidades. De maneira indiscriminada, vários viajantes e comerciantes ilegais de antiguidades começaram a pegar peças aqui e vender para várias partes do mundo. Contudo, o que a princípio teria sido um tremendo caos e um crime contra um patrimônio da humanidade, felizmente teve um final, digamos, menos trágico, quando alguns desses tabletes acabaram caindo nas mãos dos especialistas. Lembra a história que eu contei de decifrarem a escrita hitita? Foi nessa situação que muitos tabletes foram levados para aqueles que poderiam perceber que ali tinha uma antiga inscrição e trazer a sua tradução ao mundo. Foi isso também que permitiu o perito alemão Hugo Winkler a se interessar pelo sítio arqueológico de Borgaskoy e assim reabrir as suas escavações a partir de 1906. Ali ele descobriu paredes de rocha muito bem entalhadas, estátuas de deuses os mais diversos. Também descobriu templos, palácios, imensas muralhas e uma cidade muito bem fortificada. Essa antiga foto mostra o famoso arqueólogo Leonard Woolley, que havia encontrado a cidade de Ur dos Caldeus, verificando o local juntamente com Lawrence Thomas, o mais conhecido Lawrence da Arábia. Ambos mostram um recém-descoberto relevo da civilização hitita. Nesse antigo armazém com vários sinais de incêndio, Winkler também encontrou mais de 10.000 tabletes cuneiformes que sobreviveram à ação do tempo e ao comércio ilegal dos aldeães. Imagine, mais de 10.000 tabletes, todos ali prontos para serem um verdadeiro tesouro arqueológico a ser decifrado. E logo começaram os trabalhos, é claro, de tradução de todos eles. E muitos detalhes foram finalmente compreendidos e dando complementação assim à pesquisa iniciada por Seuss. Agora, na cultura hitita, descobriu-se que os deuses de povos amigos ou inimigos que eram derrotados por eles na guerra acabavam sendo incorporados à sua própria cultura. Fazia parte até da cerimônia das oferendas dos hititas, por exemplo, derramar bebidas nos altares diante da imagem dos deuses dos povos conquistados.
As bebidas eram derramadas em jarros de barro ricamente decorados, que também faziam parte de todos os artefatos localizados ali. Agora você vê em sua tela o tablete cuneiforme que traz um armistício da Batalha de Kadesh, ocorrida em 1285 a.C., entre Ramsés II, rei do Egito, e Hattusali III, rei dos Hititas. Esse é um dos mais antigos tratados de paz do mundo. Uma cópia dele pode ser vista num prédio das Nações Unidas, em Nova York, como símbolo da paz, e o original está no Museu de Istambul, na Turquia. Agora, como um exemplo apenas de auxílio da compreensão daqueles achados e confirmação do texto bíblico, eu posso mencionar rapidamente a questão da data dos livros do Pentateuco. Essa questão refere-se ao fato de que os críticos da Bíblia, tentando desmentir que Moisés pudesse ser o autor dos livros do Pentateuco, porque as leis ali parecem sofisticadas demais, diziam que não havia no mundo legislação tão forte como aquela do Pentateuco. Agora, o sistema legal, que está especialmente no livro do Êxodo e Deuteronômio e também no Levítico, para os críticos, era muito avançado para a época do 15º século a.C. Então, diziam os céticos, seria impossível que os hebreus pudessem ter tal sistema de leis enquanto viviam no deserto, lá pelo ano 1450 a.C., pois nem as mais avançadas civilizações tinham um código de leis tão sistematizado naquele tempo. Contudo, as escavações feitas junto a 5 templos hititas mostraram que os críticos estavam mais uma vez errados. O seu sistema sacerdotal, conforme descrito nos tabletes, possuíam ritos e cerimônias tão bem detalhados como purificação de pecados, dedicação de um novo templo, etc., que os textos hititas, juntamente com outros encontrados também em sítios egípcios, mostravam que havia na época um fantástico sistema de leis, ou seja, o Pentateuco dos hebreus era coerente com as estruturas legais, cerimônias e usos e costumes desse tempo. E mais do que isso, era normal naquela época a produção de leis como Moisés produziu as suas para a orientação do povo. Estou falando do 15º século antes de Cristo. Bom, pessoal, aqui são apenas alguns detalhes. Há muito mais que eu poderia dizer sobre os hititas e a comprovação do texto bíblico, mas eu creio que deu para você entender, não é mesmo? Eu espero que você goste sempre das informações que nós trazemos aqui no programa Evidências, porque são preparadas com muito carinho para você. E semana que vem eu estarei de volta com mais um estudo sobre a arqueologia e a Bíblia Sagrada. Portanto, não perca o nosso encontro aqui na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança, canal do Evidências. Eu aguardo você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.